Olá pessoal, como vai? Esta é a última aula de ação civil ex delito e vamos tratar apenas de questões de concurso. Então vamos começar aqui com essa questão bem recente, 2020, de oficial de justiça. Impede a propositura de ação civil indenizatória a decisão penal que arquivar o inquérito policial? Vimos que não, porque se houve arquivamento é porque não tem justa causa para ação penal, o que não impede a responsabilização civil. Julgar extinta a punibilidade. Vemos que expressamente o artigo 67, inciso 2, diz que os casos de extinção da punibilidade não impedem ação civil ex delito. Reconhecer a inexistência material do fato. Aqui sim, essa é a resposta correta, porque se o fato não existiu, como que alguém irá pretender a reparação civil por um fato que não existiu? Não tem como. Também por expressa disposição do artigo 935 do Código Civil e por interpretação ao contrário senso que fizemos do artigo 66 do CPP. Então essa aqui é a verdadeira. D. Absolver o réu em razão de o fato imputado não constitui crime. Ora, se o fato não constitui crime, não quer dizer que não possa constituir um ato ilícito, conforme definido no artigo 186 do Código Civil, que é indenizável, na forma do artigo 927. Absolver o réu em razão de não existir prova suficiente para sua condenação. Aqui, mesmo sentido. Pode não ter prova para a condenação criminal, mas para responsabilização civil, pode ter provas. E você grava bem isso ao lembrar que no processo civil cabe inclusive a confissão ficta. Então basta o réu na ação civil não se defender, não apresentar defesa, vindo a ser aplicada a confissão ficta. 2019, promotor de justiça. Segundo o Código de Processo Penal, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil, o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação, a decisão que julgar extinta a punibilidade e a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Observa que a questão juntou o artigo 66 e o artigo 67 do CPP e cobrou a literalidade. Prova para promotor de justiça. Aqui está verdadeiro. 2019, tabelião. Essa questão, eu quero que vocês prestem atenção numa técnica de resolução de questão de concurso, quando você tem alternativas que elas não são muito boas, elas geram dúvida, são duvidosas. Então, nesse caso, você tem que procurar aquela mais certa. Então, essa é a técnica. Aí eu vou mostrar para vocês. Olha só. Joaquim foi vítima de crime de lesão corporal de natureza grave, praticada em tese por Francisco, o que resultou em sérios prejuízos patrimoniais à vítima, bem como a instauração de processo criminal contra o suposto autor do delito. Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta, considerando os dispositivos processuais que regem a ação civil ex delito. Aí vem a primeira alternativa. Joaquim deverá aguardar o trânsito da sentença penal condenatória para somente depois executá-la na esfera civil. Ora, para executar a sentença penal condenatória na esfera civil, ele tem que realmente aguardar o trânsito, porque senão o título ele não é exigível. Então, um dos requisitos para execução de título judicial ou extrajudicial é que ele contenha os três requisitos: certeza, liquidez e exigibilidade. A exigibilidade se perfecciona com o trânsito. Então, essa alternativa, ela aparentemente está certa. Só que você tem que lembrar que ele também pode ajuizar uma ação de conhecimento ex delito e que essa alternativa traz uma expressão que geralmente nos leva a verificar questões erradas em concurso. Somente, sempre, nunca, jamais. Esse tipo de expressão. Então o que você tem que fazer? Você tem que guardar essa alternativa e ver se tem uma mais certa. Então essa é a situação. Outra alternativa. A absolvição de Francisco, com base no reconhecimento de causa exculpante, faz coisa julgada no juízo civil. Essa aqui é tranquila. Se a causa é exculpante, não faz. Então essa aqui é falso. Joaquim poderá propor ação civil ex delito de caráter cognitivo, valendo-se de cautelares do CPP para assegurar o patrimônio do réu que garanta a indenização conferida pelo juízo civil. Essa aqui é uma pegadinha. Lógico que as medidas assecuratórias
também tem uma finalidade de garantir a execução conferida pelo juízo civil. Só que, veja bem, você vai lá no processo penal e lá você vai aplicar as medidas asseguratórias, será requerido lá no processo penal. E não ingressar com uma ação de conhecimento ex-delito e perante o juízo civil você aplicar aquelas medidas asseguratórias. Por exemplo, fundamentar ao juízo civil que Vossa Excelência, com base no CPP, fixe. Não é assim que funciona. Você tem que utilizar todo o regramento sobre medidas da mesma natureza lá do CPC e não do CPP. Então essa questão é falsa e aí uma pegadinha, você tem que analisar, raciocinar. A requerimento de Joaquim, caso ele seja pobre, a ação civil poderá ser promovida pelo Ministério Público. Então você observa aqui que a questão é de 2019. Então nós já conhecemos o artigo 93 da Constituição Federal, do ADCT, que fala da Defensoria Pública, que todas as unidades jurisdicionais devem possuir defensor público até 2022. Também conhecemos a jurisprudência do STF, que fala sobre a situação da progressiva inconstitucionalidade do artigo 68. Então, essa alternativa ela pode estar correta, porque a requerimento de Joaquim, caso ele seja pobre, a ação civil poderá ser promovida pelo MP. Poderá, não está dizendo que será, poderá. E quando não será? Quando tiver defensor público na localidade. Então aqui também é uma questão não muito bem elaborada. Aí você tem que guardar ela e ver se tem uma mais certa que essa. A sentença penal absolutória, que reconhecer categoricamente que a conduta de Francisco é materialmente atípica, não impedirá a propositura da ação civil por Joaquim. Essa questão ela está certa e não deixa nenhuma dúvida. Se a sentença absolutória reconhecer categoricamente que a conduta de Francisco é atípica, não constitui crime, não impede a ação civil ex delito por Joaquim, porque o fato de não ser crime não quer dizer que não possa ser um ato ilícito. Então essa aqui é a verdadeira. E aí você elimina aquelas duvidosas, porque tem uma mais certa. Tá ok, pessoal? 2018, juiz leigo. Jesuína é viúva de Américo, o qual foi vítima de homicídio. Segundo o CPP, durante a persecução penal no tocante à possibilidade de reparação de danos em favor de Jesuína, aí vamos para as alternativas. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do artigo 387 daquele Código, dispensando-se a liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. Essa alternativa ela mexeu no texto do artigo 63, porque a liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido é uma faculdade que a lei confere ao ofendido. Então isso aqui é falso. Faz coisa julgada nocível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Essa aqui é a verdadeira, está cobrando a literalidade do artigo 65 e não entrou no mérito aqui sobre exceções. Então você também não vai criar situações que não foram dadas pela questão. Diante da sentença absolutória no júri criminal, a ação civil não poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Essa alternativa fez um jogo de palavras, tratando com você da hipótese do artigo 66 do CPP, e, na verdade, a sentença absolutória no juízo civil que não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato, claro que pode ensejar a ação civil de delito. E não aqui, ó, aqui botou que não pode. Então, um jogo de palavras e você tem que treinar a leitura, fazer muita questão, porque isso aqui envolve mais interpretação de texto e atenção, porque você erra essa questão muitas vezes por falta de atenção. A sentença condenatória, mesmo sem trânsito em julgado, pode ser executada no juízo civil para o efeito de reparação do dano pelo ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Sem trânsito em julgado não pode, porque, dessa forma, faltaria aquele requisito da exigibilidade. Falso. 2018, juiz, considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta acerca da ação civil ex delito, da competência, da jurisdição e dos processos incidentes. Então nós vamos desconsiderar esses outros índices que nós não estudamos ainda, eu eliminei as alternativas, vamos nos concentrar apenas na ação civil ex delito.
A sentença que concede o perdão judicial, depois de reconhecida a culpa do réu, enseja a reparação civil ex delito. Essa questão também é daquelas que você tem que guardar e procurar a mais certa. Porque a situação do perdão judicial, você deve lembrar que é o seguinte: a súmula 18 do STJ diz que a sentença que reconhece o perdão judicial, ela tem natureza declaratória e não condenatória. Portanto, não pode ensejar uma ação de execução ex delito nos moldes do artigo 63 do CPP. Mas a doutrina entende que pode. Mas aqui está dizendo o seguinte, que essa sentença que concede o perdão judicial depois de reconhecida a culpa do réu, enseja a reparação civil ex delito. Você vai lembrar que é possível o ofendido ajuizar uma ação de conhecimento ex delito. Mas nós, raciocinando um pouco mais, podemos inferir que a questão quer dizer que essa ação civil ex delito pode se dar com base nessa sentença. Então a questão está um pouco duvidosa. Então você guarda ela. Outra, a sentença absolutória do juízo criminal que declara a inexistência do fato ou que o réu não tenha concorrido para o crime, faz coisa julgada no juízo civil, obstando a reparação civil ex delito. Então essa aqui é verdadeira. E o que você observa? Que ela é exata, é certa. Você não tem dúvida que essa alternativa está certa. Aí o que você faz? Você elimina aquela duvidosa. 2018, defensor. Pedro, plenamente capaz, apresentou queixa-crime contra Paulo, igualmente capaz, alegando ter sido vítima de injúria. No juízo criminal, realizada a audiência preliminar, não concordaram as partes em conciliar. Ato contínuo, foi oferecida a representação por parte de Pedro e apresentada pelo Ministério Público proposta de transação penal, a qual foi integralmente aceita por Paulo. Assim, ante a transação penal realizada, restou Paulo obrigado a pagar o valor correspondente a uma cesta básica em favor da entidade de cunho assistencial a ser designada pelo juízo. Nesse caso, a transação penal realizada por Paulo gera presunção absoluta de culpa em eventual ação de reparação de dano civil proposta por Pedro. Não mesmo. Um dos efeitos da transação penal, que nada mais é que um acordo feito entre o autor do fato e a acusação, o Ministério Público, é não gerar qualquer tipo de efeito criminal, senão para fins de nova concessão da transação penal. Então não pode haver nova proposta de transação penal se nos últimos 5 anos o autor do fato já se beneficiou desse instituto. É o único efeito. Então não gera qualquer outro. Então isso aqui é falso. A transação penal realizada por Paulo gera presunção relativa de culpa em eventual ação de reparação de dano civil proposta por Pedro. Então não cai nesse tipo de pegadinha. A transação penal não gera nenhum efeito. Então não gera presunção relativa, não gera presunção absoluta, nenhuma presunção para fins cíveis nem criminais. Qual é o único efeito da transação penal que irá persistir? É o autor do fato cumprir o que ele se obrigou na transação penal e ele não poder ser beneficiado com nova transação penal nos últimos 5 anos. Somente isso. Isso aqui também é falso. Poderá Paulo, em relação à ação que tem por objeto apurar a responsabilidade civil pelo ocorrido, questionar a essência do fato ou sobre quem seja o seu autor? Correto. Ele pode alegar tudo, pode se defender plenamente, não tem presunção nenhuma. Paulo não poderá, quando da ação de reparação civil, questionar a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, uma vez que essas questões já se acham decididas no juízo criminal. Não houve nenhuma decisão no juízo criminal. A transação penal, ela obsta, inclusive, o oferecimento da denúncia. Dessa forma, essa questão é uma viagem, não faz sentido. A impossibilidade de Pedro provar o prejuízo material sofrido em razão da injúria é óbice para que seja indenizado na esfera civil. Essa questão quer saber se você entende que a ação civil ex delito ela busca a reparação dos danos causados pela infração penal e que esses danos eles também podem ser de natureza o quê? Imaterial. Então pode haver uma fixação de indenização por dano moral. Então se não tem como provar o prejuízo material, Pedro pode provar o dano moral. Então isso aqui é falso. 2017, analista. João foi vítima de um crime de furto praticado por Pedro. A res furtiva não foi recuperada pela vítima. Instaurado o inquérito, apuraram-se a autoria e materialidade e ofereceu-se a denúncia contra Pedro. Então ele não recuperou o objeto furtado, então ele está com prejuízo.
Nessa situação hipotética, a propositura da ação civil de delito contra Pedro está prejudicada por haver litispendência. Não existe dependência entre as esferas. Independerá da existência da ação penal. Correto. Será inadmissível, pois ninguém pode ser punido duas vezes pela prática do mesmo ato. Não, a punição criminal não interfere na reparação civil, que é de outra natureza, perante o juízo civil. Dependerá do transjugado da sentença penal. Não, porque tem ação de conhecimento ex delito com fulcro no artigo 64 do CPP. Dependerá da condenação do acusado por órgão jurisdicional colegiado. Nada a ver, aquela questão alienígena não faz sentido. Então, a alternativa correta é a B, independerá de ação penal. E você atenta que essa apuração da autoria e materialidade e oferta de denúncia contra Pedro é com base em um inquérito policial e análise do MP. Ou seja, evidenciou-se justa causa para a ação penal, mas não tem nada decidido ainda. Então isso aqui não faz coisa julgada no cível. Dessa forma, a propositura da ação civil de delito contra Pedro, ela independe da existência da ação penal, mas lá no cível tem que provar autoria e materialidade, ou aguardar o desfecho dessa ação penal. Porque se ali ficar comprovado autoria e materialidade, cujos indícios constam do inquérito, aí sim fará coisa julgada no cível. 2016. Procurador Jurídico. O termo inicial do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação de indenização por danos decorrentes de crime, ação civil de delito, de ação proposta contra empregador em razão de crime praticado por empregado, no exercício do trabalho que lhe competia, a data. Da prática do ato ilícito? Não. Da data da lesão? Não. Do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Bem tranquila a questão, é isso que ele quer saber de você. 2016. Analista. Sobre a ação civil, assinar a afirmativa incorreta. A ação de ressarcimento de danos poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Essa aqui está correta, ele quer a errada. Ele está tratando aqui do artigo 64, ação de conhecimento. A decisão que julgar extinta a punibilidade não impedirá a propositura da ação civil. Essa aqui está correta, artigo 67, inciso 2 do CPP. O despacho de arquivamento do inquérito não impedirá a propositura da ação civil. Também é verdade, artigo 67, inciso 1 do CPP. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil não poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Essa aqui está errado, ele está tratando da literalidade do artigo 64, parágrafo único. Então observe que essa questão cobrou literalidade de lei. Juiz substituto. Carla fez um seguro de vida que previa o pagamento de vultosa indenização ao seu marido José, caso ela viesse a falecer. O contrato previa que o beneficiário não teria direito à indenização se causasse a morte da segurada. Alguns meses depois, Carla foi encontrada morta, tendo o perito oficial, que assinou o laudo cadavérico, concluído que a causa provável fora envenenamento. Em que pese o delegado não ter indiciado José, o MP concluiu que havia indícios de autoria, razão pela qual ele foi denunciado por homicídio doloso. O juiz recebeu a denúncia e determinou a citação do réu. José negou a autoria do delito, tendo solicitado a admissão de assistente técnico e apresentado defesa em que requereu absolvição sumária. O parecer do assistente técnico foi no sentido de que a morte de Carla tivera causas naturais. Acerca dessa situação hipotética, assinar a opção correta. Caso o juiz absolva José por estar provado não ser ele o autor do fato, essa decisão não impedirá que os genitores de Carla ingressem com ação civil indenizatória e obtenham o reconhecimento de sua responsabilidade civil. Falso, porque o reconhecimento da não autoria, de forma categórica, impede a ação civil de delito. Isso está previsto no texto do 935 do Código Civil. O MP não poderia ter oferecido denúncia sem que o delegado tivesse indiciado José e precedido a sua oitiva na fase extrajudicial, razão pela qual o juiz deveria ter remetido os autos à delegacia para a referida providência. Essa alternativa aqui é para revisarmos inquérito policial, isso que eu deixei ela aqui. Você tem que lembrar que o inquérito policial ele é dispensável. Então, o MP pode oferecer denúncia independente da própria existência de inquérito policial. Então, essa alternativa é falsa. A seguradora poderá intervir no processo criminal como assim da acusação no intuito de demonstrar que José foi o autor do crime. Isso aqui é falso e tem por base aquela jurisprudência casuística que nós vimos. 2014,
Analista. Os ilícitos penais são potenciais geradores de danos civis. No entanto, impedem a propositura de ação civil a decisão que determinar o arquivamento do inquérito? Não. Se arquivou, é porque não tem justa causa, mas pode haver um ato ilícito indenizável. Absolver o acusado, entendendo que o fato não constitui crime. Também não impede a ação civil, porque o fato de não constituir crime não quer dizer que também não constitui um ato ilícito indenizável. Determinar o arquivamento das peças de informação. Isso aqui também está no texto do artigo 67, inciso 1 do CPP, lá fala de inquérito e peças de informação. Peças de informação, você vai lembrar que é tudo aquilo que não seja inquérito. Então, eu dei o exemplo do artigo 40 do CPP. Quando o juiz, em processo judicial, verifica ali a ocorrência de um crime, ele remete para o Ministério Público as peças, para que avalie se aquela situação impõe justa causa para oferta de denúncia. Isso não é inquérito, é um documento qualquer, então são peças de informação. Nesse caso, se o MP entende que não tem justa causa e requer o arquivamento ao juiz, arquivamento de peças de informação. Nesse caso, não quer dizer que aquilo não possa constituir um ato indenizável. Então, também não impede a ação civil de delito. Absolver o acusado, entendendo que o fato não existiu. Se o fato não existiu para nenhuma esfera, nem para o cível, nem para o criminal, porque essa situação faz coisa julgada no cível a teor do artigo 66 do CPP, lido a contrário senso. Julgar extinta a punibilidade do autor da infração. Artigo 67, inciso 2, também não impede. Então, a verdadeira é essa. 2014, juiz. Transitada em julgada a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, fixado pelo juiz na decisão condenatória, sem prejuízo de liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Essa aqui é uma alternativa, na verdade, e ela está correta. Então, essa aqui é a verdadeira literalidade. O ofendido poderá optar por promover a execução para efeito da reparação do dano no juízo civil criminal. Está errado. As esferas são independentes e tanto a execução quanto a ação de conhecimento tem que ser feita no juízo civil. A execução da sentença penal condenatória para efeito da reparação do dano é ato personalíssimo do ofendido e não se estende a seus herdeiros. Falso, lembra inclusive que nós conversamos sobre a semântica de herdeiros, que difere da ação penal privada e da pública condicional de representação, que lá fica limitado a cônjuge, ascendente e descendente irmão CAD, e aqui aos herdeiros, que vai até o 4º grau, colateral ou em linha reta. A ação para ressarcimento do dano não poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e o responsável civil, enquanto pendente a ação penal para apuração dos mesmos fatos. Isso aqui é falso. Artigo 64 do CPP permite você ajuizar a ação de conhecimento independente do desfecho da ação penal. De acordo com o CPP, a decisão que julga extinta a punibilidade é a causa impeditiva da propositura da ação civil. Falso. Isso nós já não temos mais dúvida. 2013, Defensor Público. A ação processual penal e a ação civil ex delito. No âmbito do procedimento comum, e tendo em vista o princípio da disponibilidade da ação penal de iniciativa privada, que falamos da queixa, o recebimento da indenização por danos causados pelo crime implica em renúncia à propositura da ação penal. Observa aqui que ele fez questão de colocar que é o procedimento comum, porque se fosse aqui procedimento sumaríssimo, que é o juizado especiais criminais, você tem que lembrar que lá no GCRIM, a composição dos danos civis, que é aquele acordo do artigo 74 da Lei 9.099, feito entre o autor do fato e o ofendido. Isso vem antes da transação penal. Esse acordo feito lá no juizado especial civil importa em renúncia ao direito de queixa. Agora, ele está falando aqui do procedimento comum, e você tem que lembrar do parágrafo único do artigo 104 do Código Penal, que diz que o recebimento de indenização por danos causados pelo crime não implica em renúncia à propositura da ação penal. Então você tem que lembrar dessa regra e da exceção do GCRIM. Então essa é falsa. A norma que altera a natureza da ação penal não retroage, salvo para beneficiar o réu nos termos do artigo 5º, inciso 40 da CF, não tendo pronta aplicabilidade nos moldes do artigo 2º do CPP. Isso aqui também é uma revisão,
Porque você tem que lembrar que esse tipo de norma são híbridas. Se são híbridas, a regra de aplicação dessa norma é aquela do direito material, do Código Penal, e não do CPP, que é aqui do artigo 2º, que é do Tempus Regit Actum. Então não irá ter aplicação imediata. Tá certo, tem que utilizar a regra do Código Penal, a regra do direito material. Então essa aqui é verdadeira. Tratando-se de ação penal de iniciativa pública incondicionada, a denúncia deverá ser oferecida no prazo de 10 dias se o acusado estiver preso cautelarmente ou no prazo de 15 dias se estiver solto. O prazo deverá ser contado da data em que o Ministério Público receber o instrumento de investigação preliminar. Isso aqui está errado, prazo com o indiciado preso de 5 dias e solto 15. Então isso aqui está errado. Então isso aqui é falso. Nos termos da jurisprudência do STF, é lícito ao magistrado, quando do recebimento da denúncia, em juízo de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça acusatória, corrigindo a capitulação jurídica da inicial acusatória. Isso aqui é falso. Você tem que lembrar que a capitulação jurídica não é um requisito essencial que não confere inépcia à peça acusatória lá nos termos do artigo 41 do CPP. Porque nós temos o artigo 383 do CPP que admite a emendatio libelli, quando o juiz ele confere realmente uma capitulação jurídica àqueles fatos que foram provados e consta na peça acusatória. Então está descrito na peça acusatória um fato delineado que leva à conclusão que aquilo é um crime de furto, mas a MP tipificou lá como 157. Então não importa, o que importa são os fatos descritos e aquilo que ficou provado. Porque o réu, no processo penal, se defende de fatos e não da capitulação jurídica. Então o juiz ele não vai corrigir lá no recebimento da denúncia, ele não vai fazer isso. Ele vai ver o que? Se ele recebe ou não, à luz do artigo 395 do CPP, que fala das hipóteses de rejeição. Então, vai ver se é inepta, aí ele olhou, aqueles fatos descreve o furto, mas ali constam 57, ele não vai mexer nisso, ele apenas não irá considerar. Ele sabe que lá na frente ele poderá modificar aquela capitulação jurídica, a depender do que ficar provado durante o processo penal. Vamos supor que fica provado mesmo durante a instrução que o crime foi de roubo e não de furto, como está descrito na peça acusatória. Aí não será o caso de aplicação do 383, ele vai aplicar o 384, que é o instituto da mutatio libelli. Então ele vai dar vista à MP para que a MP ele altere aquela peça acusatória de forma a permitir o exercício do contraditório e ampla defesa pelo acusado. Mas se for o outro caso, de ficar realmente provado que ali foi um crime de furto, ele simplesmente vai mudar para um 155. Ele não vai mexer nisso nesse momento. Então isso aqui é falsa e não fique preocupado, porque vamos estudar ainda a emendatio libelli e a mutatio libelli do enfrentamento do 383 e 384 do CPP lá na frente no nosso curso. Não cabe ação civil ex delito quando houver o arquivamento do inquérito policial por manifesta atipicidade do fato praticado. Então isso aqui nós já vimos que não impede a ação civil ex delito. Então isso aqui é falso, porque ele botou que não cabe ação civil ex delito. 2013, promotor. Sobre a ação ex delito é correto afirmar: o fato imputado na esfera criminal, mesmo após sentença condenatória irrecorrível, pode ser declarado inexistente na ação de reparação de danos no juízo civil. Essa alternativa está exigindo de você uma interpretação prévia. Ele está dizendo o seguinte, que lá na esfera criminal, o fato foi considerado existente, o fato existiu. Se o fato ele existiu e isso está decidido na esfera criminal, faz coisa julgada no civil. Dessa forma, lá no civil não pode ser declarado inexistente na ação de reparação de danos. Então, se ele colocou aqui, o fato pode ser declarado inexistente na ação de reparação de danos no juízo civil, é porque no juízo criminal foi declarado existente, senão não faria sentido o enunciado. Então, isso aqui é falso. O arquivamento do inquérito policial pelo reconhecimento de qualquer das causas extintiva da punibilidade obsta a respectiva ação civil de reparação. Essa aqui é falsa, por dois motivos. Primeiro, arquivamento do inquérito policial não obsta a ação civil ex delito, porque
apesar de não haver justa causa para a ação penal, não impede que o fato constitua um ato ilícito indenizável. E também porque causa extintiva de punibilidade, de qualquer forma, não obsta a ação civil ex delito, por expressa disposição legal, artigo 67, inciso 2 do CPP. Se a ação de reparação de danos está em fase de citação e a ação penal na ocasião da sentença, tal situação vincula o juízo civil a suspender o curso da ação reparatória. Essa aqui está errada porque o texto legal diz que o juiz civil poderá suspender e não que ele é obrigado a suspender. Da mesma forma, o parágrafo único do artigo 64 do CPP fala em poderá e não que vinculará. Então isso aqui é falso. A sentença absolutória que reconhece o estado de necessidade sem atribuir culpa a terceiro ou ao dono da coisa não impede a ação civil deste. Está correto? Aqui aquela hipótese do estado de necessidade agressivo sem culpa do dono da coisa ou do terceiro lesado. Nesse caso, o artigo 929 do Código Civil, por disposição expressa, admite a reparação de dano desse terceiro, desse dono da coisa, que não causou perigo. Conforme súmula do STF, o Ministério Público pode propor, sem qualquer restrição, a ação ex delito em favor do titular do direito à reparação do dano que é pobre. Isso aqui é errado, você vai lembrar da jurisprudência do próprio STF, que fala da inconstitucionalidade progressiva. E também você fica esperto, porque essas expressões sem qualquer restrição, nunca, jamais, em nenhuma hipótese, denotam questões erradas. 2012, analista do Ministério Público. A procedência de revisão criminal que rescinda a sentença condenatória não impede o prosseguimento da ação civil para reparação de dano decorrente do crime. Essa aqui é falso, porque a procedência da revisão criminal tem por efeito impedir a ação civil ex delito. Tanto aquela que ainda não se iniciou, quanto aquela que já está em curso, será extinta, ou aquela que já houve uma sentença civil e já houve até o desembolso pelo inocentado na revisão criminal, essa aí caberá até o pedido de restituição do valor pago. A reparação civil somente será possível depois do transjulgado da sentença condenatória pelo dano. Está errado, porque pode haver ação de conhecimento ex delito antes do transjulgado da sentença penal condenatória, independente da existência de ação penal. A fixação do valor mínimo do dano na sentença pelo juiz é causa impeditiva para o ajuizamento de ação civil ex delito. Isso aqui é falso, não tem nada a ver, não faz sentido. O legislador brasileiro adotou o sistema da livre escolha, que possibilita a parte obter a reparação civil do dano decorrente do crime de forma alternativa, perante o juízo civil ou perante o juízo criminal. Isso aqui é falso e aquela hipótese remota que trata daquele sistema, eu falei que não é muito cobrado em prova, que você é capaz de resolver apenas sabendo que o sistema é da independência e que as reparações civis ex delito são sempre pleiteadas perante o juízo civil e nunca perante o juízo criminal. A vítima tem legitimidade ativa para propor ação civil ex delito. Também são legitimados o representante legal do ofendido, no caso de menor de 18 anos ou doente mental, e em caso de óbito ou de ausência, a legitimidade migra para os herdeiros. Essa aqui fez um rodeio, mas falou a literalidade do artigo 63 do CPP. 2013, tabelião. A respeito da ação civil ex delito, assinale a opção correta. Ao oferecer a denúncia, o MP poderá também requerer ao juízo criminal competente que, uma vez julgado procedente o pedido de condenação do acusado pelo crime de roubo, também o condene civilmente a reparar o dano material causado por não ter sido apreendida a coisa subtraída, assegurando-se ao ofendido executar o título executivo no juízo civil competente. Essa aqui, em princípio, está correta, não vejo nenhum defeito. Ela somente não está completa, porque pode também o ofendido ajuizar uma ação civil de conhecimento independente desse título. Então vamos ver as outras alternativas. A absolvição imprópria impede a propositura da ação civil pelo ofendido. Essa aqui é falsa. Você tem que lembrar que as hipóteses de exculpante não impedem a ação civil ex delito, sendo que a absolvição imprópria é aquela exarada para o inimputável, que receberá medida de segurança. Então essa é falsa. O MP detém legitimidade extraordinária para propor ação civil contra autor de fato que prejudique pessoa pobre. Essa aqui é falsa, porque a hipótese não é de legitimidade
extraordinária ou substituição processual. O MP ele não ingressa com a ação civil de delito em nome próprio na defesa do direito do pobre à reparação, como acontece na ação civil pública, que lá sim ele tem legitimidade extraordinária. O MP ele age em nome próprio na defesa daqueles direitos difusos e homogêneos que estão indicados no rol do artigo 1º. Aqui não, a pessoa pobre requer ao Ministério Público que haja em nome dela mesmo. É como se a pessoa contratasse um advogado, mas como ela é pobre, o Ministério Público pode vir a atuar caso seja requerido que o faça. Aí você tem que lembrar daquela situação da Defensoria Pública e da progressiva inconstitucionalidade do artigo 68, mas não tem nada a ver com legitimidade extraordinária aqui. É só você lembrar da ação civil pública que você vai entender a diferença. É certo que você encontrará discussões doutrinárias, algum comentário na internet, em fórum, de que essa questão é controversa, de que a legitimidade extraordinária do MP, nos termos do artigo 68, ela existe. Só que você não pode perder de vista esse entendimento do STF, de que o MP ele só atuará nos moldes do artigo 68 do CPP de forma subsidiária nas localidades que não têm defensor público, ou seja, a sua legitimidade é representativa. Guarda essa dica, é como se fosse um advogado, um defensor naquela localidade que não tem. Então, a partir desse posicionamento do STF, você desconsidera qualquer raciocínio acerca de legitimação extraordinária do MP para ação civil de delito. Guarde apenas as informações e os raciocínios coerentes que servirão para o seu êxito no concurso público. E descarte as informações que só cultivam a dúvida. A extinção da punibilidade pela prescrição impede a propositura da ação civil pelo ofendido, visto que a prescrição alcança o fato e a produção de seus efeitos. Essa aqui é falso. Hipótese de extinção da punibilidade, incluso prescrição, não impede a ação civil de delito por força do artigo 67, inciso 2 do CPP. Sentença que absolva o acusado, sob o fundamento de incidência de causa excludente de tipicidade, impede a propositura da ação civil pelo ofendido. Você já possui todas as informações necessárias sobre a ação civil de delito para raciocinar e resolver qualquer questão. Então, olha o que ele está dizendo. Causa excludente de tipicidade. O que é o tipo penal? É uma descrição fática com todos os seus contornos e elementos de forma abstrata. E se alguém no mundo fenomênico age daquela forma, pratica aquela conduta, estará incorrendo o que? Naquele tipo penal. Então, o que é excludente de tipicidade? É aquela situação que, à primeira vista, parece que a pessoa pratica aquela conduta descrita no tipo penal, mas, posteriormente, vem uma análise mais aprofundada e diz que não, ela não cometeu aquela conduta descrita no tipo penal. Qual é o exemplo clássico? É a bagatela, o crime de bagatela. A pessoa que furta uma banana, aparentemente ela pratica a conduta típica descrita no artigo 155 do Código Penal. Só que vem o princípio da insignificância e considera esse crime de bagatela, vindo a absolvê-lo. Então, qual é a hipótese do CPP? Artigo 67, inciso 3. O fato não é considerado crime. Agora você conclui o raciocínio. Uma conduta pode até não ser criminosa, o que não impede que seja um ato ilícito indenizável. As excludentes de tipicidade você vai estudar no direito penal. Mas aqui, para nós resolvermos a questão de ação civil de delito, você precisa guardar apenas o que é principal. Aquilo que permite você raciocinar e resolver qualquer questão sem precisar conhecer cada uma das excludentes de tipicidade. Isso você precisa conhecer para resolver a questão de direito penal. Aqui você só precisa saber que aquilo que não é crime não quer dizer que não possa ser um ato ilícito indenizável. Dessa forma, pessoal, a questão correta é aquela primeira. Ela quer dizer com segurança que esse requerimento do MP ele é necessário para garantir que o ofendido possa executar o título executivo
no juízo civil competente, porque se o MP não requer, o juiz não pode fixar a reparação mínima, então ele não terá esse título executivo líquido, executável, perante o juízo civil. Então, essa alternativa é a correta. Então é isso, pessoal. Fim, parabéns. Agora você é capaz de acertar todas as questões sobre ação civil ex elito. E vamos seguir em frente para o tema 17, competência. Até lá, até a próxima. Um abraço.